Bom dia, eu sou o professor Alex Braz Iaconi Santos, do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vou apresentar hoje um pouco das aplicações do Google Earth Pro para a interpretação ambiental. Esse material está sendo destinado aos estudantes do curso técnico em meio ambiente, do CETUR, mas se aplica a todos aqueles que têm interesse em interpretar a paisagem na escala temporal e espacial. Inicialmente, caso alguém não tenha ou não saiba como baixar esse programa, acesse o site que está na descrição do vídeo e vem aqui na opção concordar e fazer download, que o executável do programa ele vai ser baixado, é só instalar no seu computador. Esse programa ele é muito bom e operacional no computador. A versão do Google Earth para smartphone ele não tem as mesmas aplicações que o software para computador possui e que vamos descrever nessa aula. O material ele vai ser disponibilizado a partir de um roteiro, então fiquem tranquilos que ninguém vai ficar perdido. E nesse roteiro tem o passo a passo para a execução de cada atividade. Então vamos lá. Ao abrir o Google Earth, provavelmente vai ter uma tela parecida com essa, mesmo para o usuário que nunca utilizou o programa. Vocês já conseguem ver que ele tem uma escala espacial do globo terrestre e vamos ver algumas aplicações que podem ser realizadas na atividade de hoje. No roteiro, nós estamos trabalhando como um estudo de caso o Rio Paraíba do Sul e os seus represamentos. O primeiro passo do roteiro é baixar os dados espaciais no site da CEIVAP, que é o Comitê de Bacias do Vale do Paraíba do Sul. Acesse o link disponível na descrição e teremos essa página como tela. Hoje vamos trabalhar com os dados do canal principal do Rio Paraíba do Sul, da hidrografia da Agência Nacional de Águas e o limite da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Para baixar esses materiais, é só clicar na camada que você deseja e vir na opção Download da camada. Selecione a extensão KML, que é a extensão prontamente lida pelo software Google Earth. Posteriormente, baixe a camada Hidrografia, pelo mesmo caminho, também na extensão KML, e a camada Limite da Bacia Hidrográfica, também na extensão KML. Pronto, já conseguimos baixar as três camadas. Agora vamos abrir essas camadas no Google Earth. Então, pelo simples clique da camada que a gente realizou download, a gente consegue abrir automaticamente elas no programa. Uma orientação que eu forneço é de alterar a configuração de zoom do programa. Acredito que por padrão ele inclina o eixo terrestre quando aproxima o zoom. A gente tem como alterar isso vindo em Ferramentas, Opções, Navegação e aqui em Navegação na opção Não inclinar automaticamente ao aplicar o zoom. Ok. Então agora, quando o zoom for realizado, ele não vai fazer essa inclinação do globo terrestre. Eu acho que é interessante na interpretação ambiental, embora aqui ninguém seja terraplanista, mas enxergar como se fosse um mapa chapado, às vezes facilita em alguns momentos. A gente vai ver durante essa aula que vamos trabalhar também com a noção de relevo e com essa noção da escala de altitude. Pronto, agora as três camadas estão disponíveis e a gente pode personalizar de acordo com as indicações do roteiro. O roteiro indica que no Rio Paraíba do Sul, no canal principal, a gente utilize a coloração azul claro na espessura
de 5. Então vamos selecionar a camada Rio Paraíba do Sul, clica com o botão direito e vem em Propriedades. Em Propriedades, selecione Estilo e Cor. Vem na opção Compartilhar Estilo. Selecione a cor azul, azul claro, e mude aqui a largura para 5. Selecione OK. Pronto, agora a gente já consegue visualizar o Rio Paraíba do Sul, da sua nascente até a sua foz. Agora, na opção Hidrografia ANA, o roteiro discrimina para a gente fazer a configuração azul claro e na espessura de linha 1. Novamente, botão direito, Propriedades, Estilo de cor, Compartilhar estilo e seleciona a espessura 1 para a linha. E posteriormente, na camada Bacia, Propriedades, Estilo de cor, de acordo com o roteiro, utilizar a linha preta na espessura 5. Preto, espessura 5. Vocês vão reparar que como a gente ainda está compartilhando o estilo dessas camadas, né, elas estão sendo modificadas a seu bel prazer. Mas a gente pode voltar e refazer. É bom até que a gente revisa esses caminhos e aprende a fazer novamente. Então vem em Estilo, no canal principal do Rio Paraíba do Sul, seleciona azul claro e a espessura 5. Na camada da bacia hidrográfica, botão direito, Propriedades, Estilo de cor, azul claro, espessura 1. Pronto, conseguimos terminar a primeira parte do roteiro, né, de baixar os dados espaciais e colocar esta configuração. Agora vamos para o segundo passo do roteiro, buscar os pontos de interesse PCH Queluz e PCH Lavrinhas, que são duas pequenas centrais hidrelétricas. Para realizar a busca de qualquer ponto de interesse, é só vir no campo Pesquisar e digitar PCH Queluz. A PCH Queluz é uma pequena central hidrelétrica localizada no município de Queluz, estado de São Paulo. Para adicionar um marcador, é só vir na opção dessa taxinha amarela, ou então o atalho Ctrl Shift e a letra P de pato. Vou adicionar o primeiro marcador na PCH Queluz e descrever PCH Queluz. E agora eu vou buscar PCH Lavrinhas. Que também é um município de São Paulo, Lavrinhas. E vou adicionar agora com atalho Ctrl Shift P, um segundo marcador na PCH Lavrinhas e descrever este ponto, PCH Lavrinhas. Agora o roteiro pede para a gente traçar e medir em quilômetros a distância entre essas duas pequenas centrais hidrelétricas. Para a gente fazer uma medida no Google Earth, a opção é nessa régua, que pode ser tanto medidas em linha reta, quanto medidas de caminhos. Selecionar aqui caminho e vou traçar seguindo o leito do rio, para a gente saber a estimativa da distância em quilômetros entre essas duas barragens. Vocês vão ver que ali em cima já está aparecendo, né? Agora estamos em 4 quilômetros.
Vou aqui com menos precisão, só para esse vídeo não ficar tão longo. Mas aqui vocês podem ampliar o zoom, chegar bem pertinho e ser o mais fiel possível no leito do rio. A medida aqui está em metro, 8.418 metros. Vou mudar para quilômetros, 8,42 quilômetros. Eu posso salvar essa medida. Eu vou colocar aqui, no caso, PCH Lavrinhas Queluz, para a gente saber que é a distância entre as duas barragens. No quarto passo do roteiro, ele pede para medir o perfil de elevação do Rio Paraíba do Sul. Isso é muito interessante, que permite a gente ter uma noção da altimetria, de relevo. Então, vamos aqui na camada Rio Paraíba do Sul, canal principal. E aqui tem a opção, botão direito, mostrar perfil de elevação. Quando a gente filtra o perfil de elevação, conseguimos visualizar aqui, desde o ponto mais alto do Rio Paraíba do Sul, o mais próximo à nascente principal, até o ponto mais baixo, que é a foz do Rio Paraíba do Sul, em Atafona, perto de Campos. E curiosamente a gente vê que nessa altura aqui do gráfico temos uma queda brusca. Na aula até alguns alunos sabidamente responderam: deve ser alguma cachoeira, algum acidente natural. Pronto, dei um zoom aqui máximo, vocês estão vendo que já dá para visualizar um reservatório. Nesse caso é um reservatório de uma usina hidrelétrica, na abreviação UHE. É diferente das pequenas centrais hidrelétricas, tanto no tamanho da barragem quanto na capacidade de geração de energia. Vou ocultar aqui as camadas só para a gente conseguir visualizar melhor essa barragem. Aqui, a gente está conseguindo ver a parte amontante da barragem, a parte de cima, e a parte ajusante da barragem, a parte de baixo, abaixo do paredão. Então essa é a usina hidrelétrica do Funil. E por isso que naquele ponto, quando a gente coloca, traçar o perfil de elevação, a gente consegue enxergar aquela discrepância de cerca de 60 metros. Antigamente, antes da construção da barragem, era o salto do funil, era uma queda natural de água, e hoje está represada, formando o represamento da usina hidrelétrica do Funil. No ponto 5 do roteiro, ele solicita que a gente localize um ponto em UTM e dá a discriminação desse ponto. Também utilizando a taxinha ou Ctrl Shift P, a gente pode realizar essa marcação da zona 24 e descrever aqui o ponto que está no roteiro. 291.551.06 e a latitude 760728.7.58. E aqui no roteiro ele diz que é a foz do Rio Paraíba do Sul. Então, vou colocar aqui, foz. Esse ponto já foi marcado, vamos buscá-lo. Deve estar lá na foz do Rio Paraíba do Sul. Nosso ponto de interesse. E aqui ele pede para a gente utilizar o filtro histórico, que é uma opção muito interessante do Google Earth. Ele permite que a gente consiga retroceder um pouco as imagens no tempo e avaliar a paisagem, e essas mudanças ao longo dos anos. Então, para a gente trabalhar com filtro histórico, é só vir na opção aqui do reloginho, mostra imagens históricas,
E aqui a gente consegue retornar no tempo, retroceder um pouquinho. E aqui a gente vê na imagem de 2003 que temos nesse ponto, né, um quarteirão que antes ele não estava praticamente soterrado pela areia da praia. Era um quarteirão que em 2002, 2003 ainda tinha residência, e a residência, embora estivesse na linha de praia, ainda não estava tomada pela faixa de areia e pelo avanço da linha de costa. Quando a gente vai avançando aqui no período, né, no tempo, a gente consegue enxergar que essa propriedade, por exemplo, ela está sendo cada vez mais tomada pela faixa de areia, né? E isso até dá uma clara importância da preservação desses espaços, como por exemplo restingas, né, áreas de manguezais, que são ecossistemas associados à Mata Atlântica e que, dentre vários papéis, cumpre também com esse papel da estabilização da linha de costa. Então, se a gente for na imagem agora mais recente, a gente vai ver que praticamente esse imóvel foi condenado pelo avanço da linha de costa. E aqui a linha da praia já está praticamente batendo no imóvel. Esse é um processo que tem acontecido nessa região de Atafona. Se vocês buscarem essa informação na internet, com certeza vão encontrar fácil, né, atualizações sobre essa notícia, que é um movimento até natural de transgressão e regressão da linha de costa. Inclusive, tem alguns estudos que apontam que as próprias represas do Rio Paraíba do Sul, como a gente analisou nesse estudo já 3 represas, contribuem para esse fenômeno, porque acaba que as represas elas seguram bastante dos sedimentos que antes chegavam na foz do Rio Paraíba do Sul. Boa parte do sedimento que derivava do continente para o oceano, hoje deixa de chegar ao oceano e certamente faz falta em processos naturais que ocorriam antes. Agora, no ponto 6 do nosso roteiro, solicita que a gente dê um zoom à montante da PCH Lavrinhas e também utilizar o filtro histórico e observar as transformações entre 2008 e 2019. De novo no reloginho. Então aqui a imagem mais antiga que a gente tem é de 2003, né, onde a gente consegue ver ainda esse canal natural do Rio Paraíba do Sul. Em 2009, a gente vê essa PCH já em fase de construção da barragem. Em 2010, ainda em fase de construção. Em 2011, praticamente finalizando a construção. Aqui a gente já observa os vertedouros dessa barragem, a casa de força, né, onde ficam as turbinas, e aqui uma escada de peixes, que é uma passagem para que os peixes consigam migrar de jusante para montante e de montante para jusante desse rio, para manter a conectividade. Embora tenham muitos trabalhos que reportem que esse mecanismo da escada de peixe não é muito funcional em promover esse fluxo bidirecional das espécies. E aqui nós já temos a represa em 2011, 28 de agosto de 2011, operando, né? Ou pelo menos o barramento já foi concluído nessa data. Se a gente pensa nas fases do licenciamento ambiental, quando a gente pega, né, o rito tradicional em 3 fases, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, a gente tem que em 2003, né, caso esse empreendedor já tivesse entrado com a solicitação de licença, a gente estaria aqui na fase da licença prévia, né, onde existe a manifestação do interesse de construir aquele empreendimento,
e vão começar os estudos para ver a viabilidade de se construir ou não, né? Então ainda está na parte dos estudos ambientais e o órgão ambiental ele se manifesta favorável ou não à localização de empreendimento naquele ponto desejado. Quando começa essa fase onde a gente já vê alguns impactos ambientais acontecendo, né, de forma concreta, e o empreendimento sendo construído, a gente está na fase da licença de instalação, né? O empreendimento está sendo instalado. E quando a gente chega na fase onde esse empreendimento já está em franca operação, já está produzindo energia hidrelétrica e também continuam ocorrendo os impactos ambientais agora de um rio que está totalmente barrado, né, apenas com uma conexão lateral aqui pela escada de peixes. A gente está na fase de operação dessa hidrelétrica, tá? Licença de operação. Só porque o nosso roteiro ele pede aqui as fases da licença. Aqui na letra C, pede para realizar uma estimativa da área em metros quadrados colonizada por macrófitas aquáticas flutuantes próxima à barragem de Lavrinhas em 6 de setembro de 2013. Então vamos buscar essa imagem, ver se a gente encontra aqui 6 de setembro de 2013. Aqui, ó, 6 de setembro de 2013. Vamos procurar esse boom de macrófitas. Encontramos. Isso aqui, essa mancha verde, nada mais é do que macrófitas, né? Ou seja, plantas que estão flutuantes, como gigoga, água-pé, né? Tem diversos grupos de plantas vegetais superiores, aqui essa grande maioria, que são flutuantes, ficam à deriva no corpo hídrico. E aqueles estão contidos por uma linha aqui, que provavelmente é um cabo de aço, né? Essa estratégia se chama log boom. É justamente para conter com que essa massa vegetal não chegue até a barragem e possa inclusive danificar a estrutura da barragem. Então vamos medir aqui rapidinho essa área. Para fazer a medição da área, a gente vem na régua também e seleciona a opção polígono. Ele pediu em que unidade? Em metros quadrados. Então a gente muda aqui para metros quadrados e desenha o polígono no entorno dessa área. Para quem não conhece essa rodovia que está passando ali em cima, é a Presidente Dutra, rodovia Presidente Dutra, que passa aqui também no município de Seropédica, com certeza é familiar para muitos de vocês. Então aqui eu vou medir rapidinho, que é uma das últimas atividades do nosso roteiro, e para a gente ter uma estimativa. Então, ó, em metros quadrados ele está dando aqui, ó, 33 mil metros quadrados. Vou mudar para hectare. Então a gente tem aqui o equivalente a 3 campos de futebol dessas macrófitas flutuantes, né, que podem ser aplicadas tanto na compostagem para a recuperação dessas áreas degradadas que o empreendimento causou, né. Tudo isso aqui foi atividade do empreendimento. Se a gente voltar aqui na data, a gente consegue enxergar, né, que foi durante a construção que essa vegetação, embora seja área de pasto, né, mas que essa área foi degradada, né, foi alterada pelo empreendimento. Então, nada mais justo do que o empreendedor se responsabilizar pela recuperação dessa área. No quarto tópico, ele pede para a gente acessar a imagem do dia 22 de janeiro de 2014 e pergunta qual é a nossa hipótese para esse procedimento estar sendo adotado no verão. Então vamos ver lá de novo a montante de Lavrinhas, 22 de janeiro de 2014. Aqui. Olha, a gente vê que eles estão adotando um procedimento de
abrir as comportas, a gente vê que as águas estão passando aqui pelas comportas e liberando essas macrófitas rio abaixo. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, uma ilhazinha de macrófita. Essas macrófitas estão sendo lançadas aqui rio abaixo. E aqui é a data de janeiro, estação do verão. E pediu para realizarmos uma hipótese em relação a esse fenômeno nesse momento. Geralmente esse boom de macrófitas ele ocorre por conta da eliminação de compostos orgânicos, né? Seja efluente orgânico, seja de alguma área de produção que elimina algum produto orgânico no rio. E isso, como um nutriente para essa biomassa vegetal, ela acaba se multiplicando num ritmo maior. No verão, aqui na região tropical, a gente tem o maior índice pluviométrico. As chuvas elas são mais intensas. Então, se a gente for pensar para o reservatório hidrelétrico que utiliza dessa água para a produção de energia, tem uma disponibilidade maior desse recurso. Então, às vezes pode se dar ao luxo de abrir as comportas e, de fato, a água que passa pela comporta, ela não passa pela turbina. Então, é uma energia que está deixando de ser gerada, né? As turbinas estão aqui na casa de força. A comporta é apenas uma passagem adicional, extra, para caso de emergência, né, de cheias intensas, pulsos de inundação, poder abrir o caminho do rio e liberar esse excesso de água. E nesse caso não apenas de água aqui, como de um sólido, que são essas macrófitas. E por último de tudo, pede para a gente salvar um mapa com todas essas alterações que a gente realizou. De vocês deve estar mais ou menos assim: com PCH Queluz, PCH Lavrinhas, a foz do rio Paraíba do Sul. E agora, para a gente salvar essa imagem, a gente vem aqui em Arquivo, Salvar, Salvar Imagem. E aqui a gente pode escolher quais elementos que a gente vai botar na legenda. Vou colocar só as PCHs. E como tem a foz ali, vou botar então pontos de interesse. E aqui um título para o nosso mapa. Vou botar aqui Bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. E um subtítulo. Vou botar aqui a nossa identificação institucional, Setur. Essa atividade foi realizada no dia 29, estou terminando o roteiro hoje no dia 30. Então, botar 29 de outubro de 2020. Fecha a janelinha. E para salvar a imagem, é só vir na opção Salvar a imagem e escolher a pasta desejada. Se quiser, pode também mudar a resolução, né, a qualidade da imagem. Então era isso que a gente tinha para discutir hoje. Obrigado a todos que participaram, tanto presencialmente quanto os interessados que estão vendo agora o vídeo. Beijão!